Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos do canal Rascunho da EBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, está passando aqui pela primeira vez, você pode se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Se você já é inscrito, você pode dar o seu like e deixar os seus comentários, suas perguntas, inquirições e compartilhar esse vídeo para que chegue a mais pessoas, tá certo? Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida. Nós estaremos comentando a lição de número 10, lição da classe dos adultos, que tem como tema geral o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Essa lição de hoje, lição de número 10, ela tem como título O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. Nós vamos ver como Deus teve tanta paciência e como, de forma drástica, esse reino foi subjugado devido a uma praga, devido a um pecado, um pecado praticamente imperdoável, que é a idolatria, Deus não tolera idolatria. Mais uma vez repito, Deus não tolera idolatria. Idolatria para Deus é uma ofensa terrível e Deus não tolera isso, O Senhor é longânimo, é perdoador, mas Ele não tolera idolatria. Nós vamos ver que o Reino do Norte é Israel, que a capital era Samaria. Nesta época o reino estava dividido, que as duas tribos, que era Judá, a capital era Jerusalém, e chamava Reino do Sul, popularmente conhecido. Então nós estaremos trazendo um escopo dentro dessa questão. O comentarista da revista, da lição, aliás, é pastor Ivan Pomerening, Cleito Ivan Pomerening, e assim sucessivamente. Material muito bom, tem muitas informações interessantes que com certeza vai nos advertir de forma muito objetiva. Nós bendizemos ao Senhor por termos esta oportunidade, Muito bem. Vamos então para a nossa lição, o texto bíblico em classe. A lição ela está pautada no livro de 2 Reis, capítulo 17. Tem alguns versículos na leitura em classe aqui subsaltado, mas eu recomendo que leia todo o capítulo 17, porque ele vai fechar o assunto. O assunto é o mesmo, O assunto é o mesmo. E o comentarista optou por colocar assim, subsaltado, deduzo, para facilitar, para pontuar exatamente o que ele quis passar para nós, Que foi de fundamental importância. Mas nós podemos ler sim o capítulo 17, porque ele não muda do assunto. O assunto é o mesmo. Ok? E isto posto, nós vamos observar que na nossa revista, como de praxe, ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é Samaria é cercada pelo rei da Síria. O segundo tópico é os pecados do povo e sua queda. O terceiro tópico é os estrangeiros ocupam Samaria. Observe que o momento ali é drástico, O rei daqueles dias era Oséias, O rei daquele dia era Oséias. Nós vamos ver as negociatas, é um negócio que nunca dá certo, nunca. Deus não trabalha com isso e nunca dará certo para mistura com as coisas de Deus. Jamais isso
vai chegar a um ponto de Deus concordar com esse tipo de coisa. Que ele não concordou no passado, não concordará no presente, não é? E no futuro, o futuro é com ele, então já também não concorda com o futuro, certo? Então precisamos ter cuidado com as alianças e com, às vezes, uma autoestima falsa, né? Se é que existe autoestima falsa, né? Mas fez o acordo, recebeu propostas e acabou levando a nação ao cativeiro, né? Então nós vamos ver o cativeiro de Israel, o reino do norte, ok? Quando vamos fazer a interpretação desse texto, nós vamos encontrar o porquê, né, os motivos cabais que levaram o povo àquela situação deplorável, uma situação calamitosa, por causa da idolatria. Eu quero listar aqui alguns motivos, 3 motivos propriamente dito, né, que levou o povo àquela situação horrenda, né, aquela situação difícil em que o povo estava ali vivendo, o povo de Israel, reino do norte. Nós vamos também notar sobre aculturamento ou aculturação. O que significa isso? Nós vamos trazer agora nesse vídeo, não é? Então, nesse conteúdo estaremos trazendo. Aculturamento, já vou logo definir isso aqui segundo o nosso dicionário, é um conjunto de mudanças resultante do contato de 2 ou mais grupos de indivíduos representantes de culturas diferentes, quando posto em contato direto e contínuo. Então você pega alguns hábitos e a cultura daquele povo. Esse aculturamento aconteceu sim naqueles dias, né? Nós vamos fazer. E temos aqui 3 razões pelas quais Deus permitiu que o povo fosse levado cativo. Deus permitiu que o povo fosse levado cativo. Primeiro, o povo seguia os outros deuses, o povo virou idólatra por causa desse aculturamento, essa aculturação, conforme eu já disse aqui. O povo seguia a deuses estranhos, que não era o Deus de Israel. Então isso é idolatria. Isso é idolatria. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 446 e 447, você vai encontrar um estudo muito bom sobre idolatria, não é? Na Bíblia de Estudo Pentecostal. A Bíblia de Estudo Pentecostal é uma Bíblia editada pela nossa e lançada também pela nossa CPAD, né? E assim sucessivamente. Então, estaremos aqui já trazendo esse escopo de informação aos nobres inscritos e aos demais que queiram usufruir, né? Muito bem. Então, o primeiro ponto aqui, a primeira razão, né, de que o povo caiu, levou-se à queda e ao cativeiro, é que eles seguiam outros deuses, né? Nós vamos ver isso em 1 Reis, capítulo de número... 2 Reis, ou melhor, capítulo de número 7, verso 17. Até o capítulo 17, verso 17. 2 Reis 17, verso 7 a 17. Está escrito assim: E sucedeu assim que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, e os fizeram subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andavam nos estatutos das nações. Isso é aculturamento, conforme eu disse, né? Que o Senhor Deus lançara fora diante dos filhos de Israel e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas, fizeram secretamente, né? Coisa que não era reta. Como que Deus fosse
um doente, um cego, eles ignoraram isso, né? Os profetas, todos os profetas que profetizaram foram contundentes, advertindo para que isso não acontecesse. Então, falta de aviso não foi, não é? Foi de forma contundente, né? Eles foram objetivos, cirúrgicos, né? Apontando toda a desgraçância que podia acontecer caso eles misturassem a adoração, misturassem a veneração a deuses estranhos. Então isso viria a acontecer, foi o que aconteceu aqui no texto. Versículo 9, prosseguimos. Os filhos de Israel fizeram coisas secretas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram alto quer dizer altar, né? E todas as suas cidades, desde o norte, desde a torre dos Atalaia até a cidade forte. E levantaram-se estátuas de imagens dos bosques, e todos os altos outeiros, e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, né? Como as nações que o Senhor transportara diante dele. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram aos ídolos, né, dos quais o Senhor lhe dissera: não farei estas coisas, né? Desde o êxodo que Deus vem advertindo, né, para não colocar outro Deus diante dele, né? Não porá outro Deus diante de mim. Deus vinha falando constantemente, né? Então eles caíram na desgraça e foram levados cativos, foram tomados as suas terras, foram dados a povos colonizados de outras colônias, de outros povos, enfim. E serviram a ídolos dos quais o Senhor dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor prestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, né? E eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Isaías, o próprio Oséias, não o próprio Oséias reis, não, Oséias o profeta, e muitos outros aqui que vamos ver no decorrer da aula, certo? Então, falta de aviso não foi. Então, a nossa leitura bíblica em classe, ela é objetiva, né? Ela vai no cerne da questão. A outra razão é que ele aceitou o ministério, eles rejeitaram o ministério, conforme lemos no texto aqui, dos profetas. Né? A terceira razão, o povo rejeitou a própria aliança, né, que Deus havia feito. Versículo 13 e versículo 14 diz assim: e o povo prestou culto pelo ministério dos profetas. O povo protestou quer dizer rejeitou, protestou a Israel, e o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério dos profetas e todos os videntes, dizendo: convertei-vos do vosso mau caminho, guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme a lei que ordenei a vossos pais, que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Versículo 14 diz: porém não deram ouvido, antes endureceram a cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Né? Então podemos observar que eles rejeitaram a aliança que havia sido feita por Deus para que abençoasse aquele povo. Né? Então não tinha outra coisa a fazer. Eles provocaram isso. Né? O povo provocaram isso. Tem gente fazendo isso hoje. Né? Hoje é que estão fazendo. É um negócio deprimente isso aí. Né? Mas Deus continua advertindo. Né? Então nós vamos destacar aqui as injustiças cometidas por Israel, que eu já trouxe uma parte aqui, a insistência de Israel em pecar, no pecado da idolatria, que também está dentro dessa questão, e o que e o sincretismo em Samaria. Nós vamos trazer aqui todo esse escopo de informação doravante, ok? Então nós vamos observar que todo esse contexto, né? Todo esse contexto
nós vamos observar como Deus tentou cuidar do povo, como Deus quis cuidar do povo, como Deus advertiu o povo, não era para o povo ter caído nessa questão. Eu falei aqui de sincretismo. O que é sincretismo? Sincretismo, segundo o nosso dicionário, é a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas, ou seja, com a interpretação de seus elementos. Então nós vamos ver que no contexto da religião, que é o que estamos trabalhando, é uma fusão de cultos ou doutrinas religiosas. Então eles misturaram tudo, fizeram uma mistureba danada e acabou cometendo esse tipo de atos libidinosos que Deus não aprovou, não aprovara e não aprovará. Na introdução da nossa revista está escrito assim: o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nesta época a Síria começava a crescer e se tornava grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos, o país foi acometido por muitas tragédias, injustiças, assassinatos, razões de desprezarem em razão de desprezarem e desobedecerem os mandamentos de Deus. A nação israelita errou, ou seja, entrou em decadência política, social e religiosa. Samaria, o primeiro tópico da nossa lição diz assim: Samaria é cercada pelos assírios. Israel, sob o reinado de Jeroboão, a nação de Israel, experimentou prosperidade econômica e reconquista de territórios perdidos. Para os sírios, por exemplo, durante algum tempo dominava a Palestina, mas infelizmente, conforme advertências do profeta Amós e Oséias, isso eu recomendo você dar uma passada nos vídeos dos jovens. Nós no canal Rascunho da IBD, nós gravamos 2 vídeos por semana. Nós colocamos a aula de adultos e nós também colocamos aqui o comentário da aula dos jovens, e estamos falando lá dos profetas menores, e esse conteúdo, tanto de Oséias como de Amós, já está lá, inclusive, muito robusto, tem muitas informações importantes, que você deve dar uma passada lá. Tá certo? Muito bem. Infelizmente, eles foram advertidos pelos profetas, voltando aqui à lição, e esses resultados foram alcançados através da corrupção, da injustiça social, da hipocrisia religiosa, do sincretismo que eu já trouxe aqui, religioso, essas hipocrisias que são e não são, muita bajulação, muitas conversas de pé de ouvido, muitas mentiras, esses acordos secretos que Deus reprovou, isso acontece até os dias de hoje. Isso traz esfriamento, isso traz cinismo, isso traz mentira, isso traz disfarce, nada disso vai somar. Pelo contrário, isso vai trazer dificuldades, isso vai trazer esfriamento, isso vai trazer a falta e a ausência de Deus, e Deus não vai trabalhar em lugares onde a hipocrisia impera. De jeito nenhum. Deus não vai trabalhar onde a mistura religiosa impera. Hoje nós temos os popstars da fé aí, que subjugam, que acho que são maiores do que os outros, Muito bem. Por isso que preferimos ficar sempre com as irmãs, aquelas que o povo chama irmãs do coque, que é irmãs de oração, e aqueles irmãos de oração, de leitura da Bíblia, da palavra, porque esses irmãos estão servindo ao Senhor, esses irmãos estão vigiando para que não venha pecar contra o Senhor. Então, quando vamos em 2 Reis capítulo 17, no versículo 2 até o versículo 33, nós vamos encontrar todas essas problemáticas que eu citei aqui: corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo religioso. Então os povos, os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar para Deus. Deus deu prosperidade, Deus fez as coisas acontecer, Deus trouxe ao povo muita graciosidade, muita fartura, muitas bênçãos, mas o povo mesmo assim não retornou para adorar o Senhor conforme a lei e o dito do Senhor. Então a traição do rei Oséias, os primeiros tópicos, o rei Oséias,
o rei da Síria, Salmaneser, ele descobriu, né, que Oséias, que era vassalo dele, né? Quem vai trabalhar isso muito bem aqui no livro Histórias de Israel, esse material aqui de Samuel Schultz, trabalha muito bem isso, entendeu? E também uma história bíblica de Israel. Isso aqui ainda é melhor ainda, de Ian Provan, Philippe Long e Tremp Longman, né? Esse material ele ajuda muito, né? Vai trazer informações muito contundentes, sem falar que o conteúdo que o pastor Ivan Pomerenig produziu, não é produzido, tirou, extraiu do texto, é muito bom, e recomendo também que adquiram um livro, né, de apoio. Ele vem trazendo informações importantíssimas. A lição é o tema, mas você pode se desenvolver dentro do tema. A lição é o tema, você pode desenvolver dentro do tema um estudo mais abrangente. Voltamos aqui sobre a traição de Israel, de Oséias, né? Então, no caso, ele traíra em busca do povo egito. O rei Salmaneser, rei da Síria, descobriu que Oséias viu seu vassalo, o traiu ao buscar o apoio do povo da Síria e interromper o pagamento de impostos. Ele não queria mais pagar imposto para a Síria, né? E conforme vamos ver isso no capítulo 17, versículo de número 13 e 14 da leitura bíblica em classe. Enfurecido, o soberano mandou, ou seja, o rei mandou prender Oséias, o rei da Síria, marchou com seus exércitos contra Samaria e sitiou a cidade Samaria por 3 anos, conforme está escrito no versículo 5 da leitura de 2 Reis, versículo 17. E a partir daí, Israel não teve mais chance de negociação e não lhe restaria aí a guerra e consequentemente a deportação, aliás, né? Então podemos observar que o texto começa dizendo que no ano do 10º, ou seja, no ano 12, né? No ano 12, nós vamos ver isso, que não como os reis de Israel foram antes, mas Crônica salienta que quanto às diferenças foi apenas em relação ao seu andar. Ele perpetuou os pecados de Jeroboão, né? Então é complicado isso aí. Contra ele subiu Salmaneser, né? Salmaneser e Tiglat-Pileser III, que ele havia morrido em 727 a.C. Oséias veio para ser vassalo de Salmaneser. Isso que é ser vassalo dessa nação, não pode ser de ninguém, porque Deus é soberano, e se Deus é soberano, Ele dá autoridade a quem Ele quer. E se Ele deu autoridade, exerça com respeito, com consideração e conforme Deus mandou. Não tem muito o que fazer. Então ele tinha que pagar tributo anualmente, né? Acerca do seu ano sexto. Oséias tentou a independência, conspirou, conforme eu estou trabalhando aqui, aliando-se só com o Egito, né? Com o sul do Egito, deixou aí de pagar tributo. Assim, naturalmente, Israel foi atacada, o resultado foi a sua queda, né? O rei da Síria subiu a Samaria, sitiou por 3 anos, né? E o tempo aqui está incluso dentro do texto, e assim sucessivamente. Então, ele tomou Samaria para comprovar que o rei da Síria tomou Samaria para comprovar que este era Salmaneser V, né? E não Sargão. Nós vamos ver isso em informações na Enciclopédia de Arqueologia Histórica, né? E na sua página 199 vai trazer essas informações, né? 199 e 200, né? Ele transportou Israel para a Síria, mas não a Síria temporariamente dita, mas propriamente dita, mas ali aos seus redores no Império. Na verdade, precisamente em Hala, junto ao Habor, né? Habor, aliás, conforme está escrito em 1 Crônica 5:26, né? Habor é um rio, né? Kabur, né? Que desemboca aí no Eufrate,
região de Gozã atual, Tela Halav, né? E assim a cidade dos Medos, no caso, ficou conhecida. Então a região nordeste de Nínive, né? Diz que dá cerca de 1 hora, um dia de viagem, saindo de Nínive até essa região onde foram subjugados o povo, né? Então, tal sucesso, como sucedeu aquilo, porque os filhos de Israel trouxe aí esse tipo de problema. Então, a conclusão disso, você vai ver no capítulo 17, versículo 18, né? Conforme eu li aqui, que foi o resultado do cativeiro assírio, conforme eu já trouxe aqui informação, né? E andaram nos estatutos das nações, ou seja, nos costumes estabelecidos pelos reis, né? Seus pecados se encaixaram em 2 categorias: idolatrias dos cananeus e a adoração dos bezerros de ouro. Eles instalaram também, os filhos de Israel instalaram deuses e assim sucessivamente. Fizeram contra o Senhor, tudo que não era a favor, tudo que Deus havia condenado, Deus condena, eles fizeram, né? E por meio de caminhos feitos em idolatria, negaram ao Senhor, de modo que ele já não podia ser mais visto ou reconhecido. Então, desde os atalaias, nenhum lugar escapou da idolatria. Então, as estátuas de Astarotes, as estátuas dos deuses foram ali colocadas, né? É um negócio assim, de forma brusca, deprimente, e eles tiveram aí, passaram a ter dificuldade, porque compraram o problema com Deus, né? Criaram o problema com Deus. Então, os ídolos feitos de madeira, pedra, metal, barro, conforme está escrito em Deuteronômio 29, verso 17, eles serviram isto e adoraram, né? Então, o Senhor advertiu por intermédio dos profetas, conforme está no versículo 13 e versículo 17, e recapitularam, Deus trouxe para eles os procedimentos, como podia ser, como não podia ser, como eles podiam servir e como não servir. E eles não deram ouvido, eles ignoraram todas essas informações, né? Eles queimaram seus filhos, suas filhas. O holocausto de criança, ele é proibido na Bíblia, né? No Deuteronômio 18, verso 10 e verso 11, a Bíblia proíbe isso, né? Como também toda forma de adivinhação é proibido pela palavra de Deus. Então, porque o Senhor se afastou da sua presença. Na verdade, eles tiraram, e a ira de Deus foi provocada, e eles os castigou através da deportação. Então, Judá ficou sozinha. O fato de que esses pecados violaram a aliança é o único motivo para a sua deportação, né? Então, eles tiveram esses versículos aí, nós vamos observar que eles tiveram dificuldade extrema com Deus, né? E nós vamos ver que no versículo 19, os versículos vai descrever a rejeição de Israel, e embora Judá fosse deixada aí, ela também era infiel, né? O versículo 19 vai insinuar que a ira que iria partilhar o destino de Israel. Então, eles precisavam, aliás, né, voltar-se para Deus. Então, o Senhor rejeitou toda forma de desobediência de Israel. Deus os entregou a juízo, porque Israel transgrediu a aliança. Portanto, foi escrito depois da queda de... nós vamos ver que na queda de Judá, por exemplo, também ficou iminente, porque eles não tomaram exemplo de Israel. Israel fez tudo errado, Deus puniu, eles tinham que ter o exemplo de não fazer, né? Conforme se diz, tem um dito popular, tinha que olhar com o espelho do outro, né? Nesse caso aí, né? O que havia acontecido. Então, ele rasgou a Israel da casa de Davi. O Senhor não pretendia que a divisão nacional resultasse em pecado, tal como está escrito lá em 1 Reis 11, versículo 37, né? Então, o pensamento, embora tenha sido separado dos dois povos, Jeroboão induziu ao povo a pecar, e o povo conseguiu ser levado, consentiu ser levado pela estrada dos pecados abaixo até o final. Eles desceram ladeira abaixo até o final da sua degradação e a deportação aí para servir a nações estranhas. Foi isso que eles procuraram, né? E assim sucessivamente. Salmanasé morreu,
ao longo do cerco de Samaria, que foi durante 3 anos, então nesse período ele morreu, e Sargão, de 722 a 705, né? E Sargão II, ele assumiu aí, e aí deve ter sido aquele povo que repovoou a todas as terras e a deportação de Israel, conforme vamos ver isso em Esdras, capítulo 4, verso 2, indica que houve uma transplantação posterior sobre Esaradom, né, em 681, 668, então essa primeira também foi sobre Esaradom, que então a terra veio a permanecer aí despovoada, pelo menos aí 40 anos, né? E aí temos aí todas as informações da nossa lição. Deus havia advertido. No segundo ponto, nós vamos ver que os pecados do povo e sua queda, né? O terrível aí, o primeiro subtópico diz assim, nós estamos no segundo tópico, ok? Para fechar aqui. Então, o terrível pecado da idolatria, desde o reino de Israel, foi dividido o norte e se inclinou mais intensamente à idolatria que o sul. Provavelmente, isto foi a razão de Israel ter sido levado aí pelo povo cativeiro. Eu citei aqui 3 razões. Uma delas foi a idolatria. Né? Também indiquei a fonte que também está na nossa revista aqui. Só que o comentarista pega uma parte aqui, né, desse comentário na página 447 da Bíblia de Estudo Pentecostal, né? A versão de Deus à idolatria. Deus não tolera nenhuma forma de idolatria. Deus, ele adverte frequentemente contra ela, lá no Antigo Testamento, e os 10 mandamentos também, o decálogo, né? E os 2 primeiros mandamentos são contrários diretamente à adoração a qualquer Deus que não seja o Senhor ou Deus de Israel, conforme está escrito em Êxodo 20, verso de número 3 e 4. Né? Então, outras causas do cativeiro foram os pecados relacionados à exploração, à indiferença, né? Se Deus fala, tudo bem, se Deus não fala, tranquilo, não dependo de Deus. Era essa a ideia que eles estavam, eles esqueceram do Senhor. Então, isso trouxe para eles a deportação. O terceiro tópico vai dizer assim, os estrangeiros ocupam Samaria, né? Então foi como eu já disse, a terra foi povoada, aquilo que estava despovoada foi povoada por povos estranhos, né? Por povos estranhos. Para fechar a nossa revista, vamos fechar aqui com o ponto 3. Nós vamos observar que os reis de Israel, naqueles períodos, já a destruição dos cultos a Baal e etc., né? Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel. Nós vamos ver isso a partir do capítulo 10 de 2 Reis, né? Então, ao recair Israel na idolatria, Deus decretou, ou Deus desterrou de seu país a gradativa retirada da presença de Deus no meio do israelita. É demonstrado no triste quadro aí que vamos ver, onde vemos o caos político dos 33 anos de existência de Israel, né? Nós vamos ver o rei Zacarias, ele reinou 6 meses, morreu assassinado. Vamos ver Salum, reinou 1 mês, morreu assassinado. Manaém reinou 10 anos, pagou tributo ao rei Pu da Síria. E nós vamos ver Pecaías, reinou 2 anos, morreu assassinado. Peca reinou 20 anos, atacou Judá e se fez vassalo de Tiglat-Pileser, rei da Síria, e morreu assassinado. Há quem diga que foi Oséias que o assassinou. Ok? Oséias, lembrando que Oséias profeta é diferente do Oséias, né? Oséias profeta, filho de Beri, Oséias rei, filho de Elá, filho de Elá. Ok? Oséias, ele reinou 9 anos, ele rebelou-se contra Salmaneser, e rei da Síria foi levado cativo junto com os povos de Israel. Então, observe que a situação drástica e a causa daquele povo. Os pecados secretos era um problema grave, estava ali no capítulo 17, verso 9. Os pecados geralmente aceitos, e edificaram palácios altos
suas cidades, e desde a Atalaia até as vigílias da cidade. Então eles aceitaram essa situação, né, deplorável. Então, os 2 pecados de Israel, os principais foram a adoração a ídolo e a rejeição dos profetas de Deus, e eu coloquei também a aliança, rejeitar o conceito do Senhor, não é? Os profetas Isaías, Miqueias, Oséias e outros profetas, eles falaram duramente contra essa situação, mas mesmo assim eles não deram ouvido, né? Aí tem os pecados intoleráveis, né, que levantaram para si coluna, poste e ídolos, e todos os outros outeiros debaixo de todas as árvores frondosas. Então eles construíram ídolos, deuses. Deus reprovou de forma veemente, e aí sobreveio a ele o cativeiro, e ser levado aí por um povo estranho que não tinha nada a ver com Deus, e assim sucessivamente. Então que tenhamos cuidado com o que fazemos no secreto. No secreto é bom, como diz o texto lá em Mateus, não é? Capítulo 9, quando for orar, esse secreto é o verdadeiro secreto em que vamos ter sucesso. O resto tem que ter cuidado, precisa ter cuidado, porque Deus não tolera, não é? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando em nossos corações, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. A próxima aula nós vamos estar comentando a aula de número 11, o reinado de Ezequias. Um abraço a todos, canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas.